Uma produção. Bruá! Bem-vindos ao podcast Odeio Artistas. Eu sou o Tiago Cavaco. Comigo tenho o Pedro Mexia. Pedro, bem-vindo. Obrigado, Tiago. Eu não sei se sabes, hoje é um dia muito especial. E eu fiz um grande esforço agora quando me encontrei contigo, porque era isso que estava no meu coração a querer subir para a minha boca, mas fiz um grande esforço para não te dizer logo. Mas sabes porque é que é um dia especial? Tudo bem. Claro. Então eu vou aqui mostrar todas as minhas cores de fã que tu sabes. Faz hoje 18 anos. Oh, meu Deus. Estás a ver? Diz isso de vez em quando, sim, de facto. Faz hoje 18 Mas não fazia ideia que era anos. hoje. É hoje, é hoje. Nós estamos, portanto, eu vou já assumir a data, que não é a data da transmissão. Hoje é dia 15 de outubro. E há 18 anos, portanto, em 2002, 15 de outubro de 2002, era escrito o primeiro post na coluna Infame, assinado por ti. Uma espécie de Fátima, mas só em outubro, não é em maio. E eu quero começar por aqui, Pedro. Eu sei que tu e fazes bem em fugir do embaraço de teres uma pessoa que acredita eventualmente demais numa coisa que tu fizeste. Mas pronto, nesse sentido, as minhas convicções não mudaram. Há 18 anos eu tinha acabado de casar. Ainda acontecia uma coisa que hoje, aliás, aproveitando, falando para o Luís e para a Rita que estão aqui, que são muito jovens, mas acontecia uma coisa que hoje é praticamente, acho quase impossível. A pessoa mudava de casa e passava uns tempos sem internet, porque colocar internet era mais trabalhoso, a tecnologia não era a mesma. E durante essa ocasião, eu leio no diário de notícias, porque, Pedro, eu acho que tu foi uma coisa qualquer por causa do Eduardo Prado Coelho, que tinha sido meu professor na universidade. E havia uma referência qualquer, portanto, na imprensa respeitável, o Diário de Notícias, acerca de uma coisa que tu estavas a começar na internet, chamada Coluna Infame, chamada blog, era uma palavra nova, parecia uma onomatopeia quase. E lá fui eu ver o que aquilo era, porque eu já lia o Pedro já te lia desde os tempos do DN Jovem, e descobri aquela coisa incrível. Pronto, e quero passar para ti, porque eu depois vou continuar a falar na importância da coluna infame na minha vida, mas explica-nos o que era isso. Em 2002, como é que tu tiveste essa ideia? Não estavas sozinho, fala nos teus companheiros também. Como é que tiveste essa ideia de criar uma coisa chamada Coluna Infame? Bom, a ideia nasceu da leitura de um texto sobre os blogs. Basicamente, estamos a falar de uma época em que já existiam blogs, ou seja, n- nem a Coluna Infame, nem os outros blogs que se tornaram conhecidos nessa altura foram os primeiros, como às vezes aparece dito, já havia blogs de tecnologia, de música, coisas mais de nicho, Uhum, mas a Coluna Infame apareceu ah, ah, na sequência de um artigo, de um texto do Andrew Sullivan, uhum, que tinha o Daily Dish, e que aliás voltou a ter agora, um Weekly Dish, em que ele, no fundo, era o blog político, um dos mais lidos, de um conservador, enfim, sui generis, e cujo percurso daí para a frente ainda foi mais sui generis, e que não só era muito lido e muito citado, como, digamos assim, incentivou os seus leitores a criarem os seus próprios blogs com uma espécie de instruções. Acho assim. Na verdade aquilo era tudo muito básico, mas era tudo muito novo. uhum. Eu já o lia, mas nunca me tinha ocorrido fazer um blog. Eu já escrevia nos jornais, foi com um grupo de pessoas que também escreviam nos jornais, com o João Pereira Coutinho e com o Pedro Lomba, mas foi numa circunstância muito particular, que foi a circunstância de querermos ter uma intervenção, eh, em grande parte política, mas não só política, a Coluna FM nunca foi só um blog político, num momento particular que foi o momento do Iraque, do 11 de setembro, da guerra do Iraque, eh, em particular em particular por causa de uma espécie de clima político ou intelectual, que não te que tem
tem a ver com esses 2 acontecimentos, mas tem a ver com o que existe entre esses 2 acontecimentos, e que essa razão da coluna infame não foi nem o 11 de setembro, nem a guerra do Iraque, foi uma espécie de, hã, ódio anti-ocidental no Ocidente que se gerou nesses tempos, nomeadamente simbolizado por um texto, hã, da Susan Sontag na New Yorker, a dizer que a América estava Uhum, a pedi-las. E houve uma série de textos dessa natureza. Portanto, essa foi a razão imediata pela qual criámos o blog, achando que seria evidentemente uma coisa de nicho completo, que não teria nunca atenção particular. Simplesmente aconteceu que a coluna infame, à coluna infame, digamos assim, responderam outros blogs que foram criados à esquerda, e a partir daí gerou-se um movimento que tinha bastante de geracional, e tinha bastante, isso é um dos aspectos interessantes, tinha bastante a ver com uma série de pessoas que ou já escreviam, ou estavam a começar a escrever, ou iam passar a escrever na imprensa, e hoje, se pensarmos, os colunistas que têm à volta de 40 anos, um pouco mais ou um pouco menos, geralmente um pouco mais, são essas pessoas que tinham um blog. E para mim, além do mais, desse lado de jornal de parede, digamos assim, político ou ideológico, foi também uma possibilidade de fazer, de exercer um género literário de que eu gosto muito e que nunca tinha feito, senão esporadicamente nos cadernos, que era escrever um diário. uhum, uhum, E portanto, para mim foram sempre as 2 coisas. E quando a Coluna Infame acabou, a Coluna Infame durou uns meses só, quando a Coluna Infame, acabou, os blogs que eu fui tendo durante 10 anos ou 12 anos, não sei quantos foram, hum, foram essencialmente não políticos, foram mais uhum. exercícios diarísticos. Tendo fechado a cotovia, ainda é possível a pessoa comprar o Fora do Mundo, porque o Fora do Mundo foi edição em Mesmo livro, mesmo boa antes da parte. Cotovia fechar, acho que foram guilhotinadas as sobras, como aliás é infelizmente comum em Portugal, quando os livros, ficam nos armazéns. E o livro correu bastante bem para o que seria, de esperar. Não era de esperar nada, porque era um género novo, não é? Mas o livro, a Cotovia fez o blog, fez em livro o blog do Gato Fedorento, e fez a Coluna Infame. Na verdade não foi a Coluna Infame, porque foram os meus textos da Coluna E Infame, e do depois Dicionário do Diabo. já de um outro blog a seguir, chamado Dicionário do E Diabo. depois Fora do Mundo ainda E mesmo. depois o Fora do Mundo, e o livro chama-se Fora do Mundo. E portanto, para mim também significou essa nova possibilidade editorial, que eu depois, tive editores suficientemente simpáticos, sobretudo a Bárbara Bulhosa na Tinta da China, que me publicou mais 4, salvo erro, livros que eu, a partir dessa altura, passei a chamar simplesmente de diário, embora a origem fossem nos blogs. é a a a importância dos blogs bateu-se, não é, e praticamente desapareceu com as redes sociais. E portanto, foi enquanto os blogs foram importantes, eu escrevi nos blogs, depois não foi por eles terem perdido importância, foi mais por disponibilidade de tempo, deixei de escrever. Mas hoje em dia já é, como tu disseste, já é quase preciso fazer uma nota histórica ou tecnológica. Os blogs eram uma coisa, então é isso, mas correspondeu a um momento que eu acho que é relevante do ponto de vista do espaço público português, nomeadamente das discussões públicas. Sabes, uma coisa interessante, eu não sei se concordas com o que eu vou dizer, mas uma coisa interessante é que se tu estavas lá em 2002, vamos chamar-lhe assim, porque de facto os blogs eram desconhecidos e estavam num nicho muito nicho, se a coluna infame tem um impacto a nível de repente, pelo menos na imprensa, os blogs foram uma conversa quente durante algum tempo. Uhum. A verdade é que de lá para cá, parece que a dinâmica de toda a internet com as redes sociais se tornou mais parecida com aquilo que já estava nos blogs, no sentido da partilha da vida pessoal e por aí fora. Tu tens feito, parece que faz um percurso até oposto, que é, de certo modo, quanto mais se blogifica a realidade, mais tu tens abandonado essa possibilidade até de sobreexposição. Ou seja, agora que as pessoas já não têm blogs, as pessoas vivem dentro de blogs, no sentido em que já não dá para distinguir bem a pessoa daquilo que ela está a mostrar, não sei. Mas curiosamente, não te interessou muito
lá está a intensidade que a internet ganhou, passando de uma lógica de blogs, por exemplo, para as redes sociais. Não, por uma razão, para mim, o essencial dos blogs era serem uma plataforma para escrever textos. Nunca foi, embora nós, quer na Coluna FM, quer depois nos blogs ou coletivos ou individuais em que eu escrevi, eh, houvesse diálogo com os leitores e tudo mais, porque eu acho que no caso da política em particular isso faz sentido, não faz sentido não falar com as outras pessoas, mas isso era bastante secundário para mim, o que eu queria era escrever. As redes sociais não são essencialmente sobre escrever, são essencialmente sociais. São essencialmente são essencialmente de provocações, o que registro que eu hoje acho mais cansativo do que Uhum, achava, chama-se envelhecimento, não é? Que eu acho mais cansativo do que achava há 20 anos. E portanto as redes sociais têm essa dimensão mais, eh, imediatista, menos escrita, embora haja evidentemente gente que escreve, no Facebook, nomeadamente, como se escrevia nos blogs, uhum, textos propriamente ditos e não apenas one-liners e tal. Mas é outra coisa, é outra dimensão e sinto que o aspecto o aspecto mais duvidoso e mais questionável das redes sociais começou a ser cooptado pela imprensa, por exemplo, de uma forma que me parece preguiçosa ou até perigosa, ou seja, a virulência, e às vezes a irrelevância, hum, da discussão nas redes sociais, que é uma discussão às vezes pouco mais do que tribal e pouco mais do que uhum. adolescente, mesmo quando praticada por adultos, e a certa altura aquilo começou a ser eh, a origem dos temas que a imprensa escolhia e que as televisões escolhiam, e às vezes o tom que a imprensa e as televisões adotavam, e isso parece-me um pouco interessante. Dito isto, eu não tenho uma visão global sobre as redes sociais, que não pratico, como tinha dos blogs. Eu sou capaz de dizer de uma forma bastante completa o que era a situação dos blogs há 20 anos. Não saberia se não dizer generalidades sobre as redes sociais, porque tive Facebook quando, quando começou toda a gente a ter, e digamos, pus o pé na água e tirei o pé da água porque realmente percebi que não era o que me interessava. Se tu pudesses resumir num episódio esse não interesse no Facebook, houve alguma coisa até assim, mais da ordem do epá, não, não quero. Sim, a mim foi o que me desinteressou no Facebook foi a sensação que nunca tinha tido nos blogs de vergonha alheia. Eh, por exemplo, de ver naquela sequência de reações imediatas, amigos ou pessoas de quem eu gosto ou que eu considero a reagir de uma forma absolutamente primária e primitiva, e quase ao ponto de eu dizer quem é esta pessoa, hum, porque o meio propicia. Apesar de tudo, escrever um texto e escrever um tweet, embora um tweet seja um texto ou um post, eh, obedece a uma lógica diferente. Há uma lógica de escrever. A noção que eu tinha era que quando escrevia nos blogs, entre escrever e publicar, eu tratava aqueles posts como tratava os textos do jornal, isto é, lia-os, emendava-os, era um texto. Eh, e claro que há estilistas a escrever em todo lado, incluindo nas redes sociais, mas a lógica primordial não é essa, é o impacto, pode ser o sarcasmo, pode ser seja o que for, e há pessoas boas nisso, mas não é exatamente a elaboração, não é essa a lógica primordial. E é sobretudo da resposta imediata. Ora, mesmo a resposta ligeiramente imediata, passa a expressão dos blogs, já propiciava escaladas às vezes fictícias. A resposta literalmente imediata, no sentido de um segundo a seguir, sobretudo quando as questões são muito polémicas ou quando as pessoas em confronto são pessoas que já têm uma relação pessoal e que de repente estão a ter uma discussão normalíssima, que se têm em privado, que se têm a jantar com um amigo
no espaço público, as outras pessoas a dizer mata a esfola, aquilo cria uma potencialidade de disparate Uhum, infindável e eu uhum, comecei a assistir a isso. Nunca participei muito ativamente no pouco tempo, também foram uns meses em que tive Facebook, foi um bocadinho para perceber o que era. Não sei se foram meses, devem ter sido meses, sim. E pronto, e então percebi que não era claro, evidentemente que estou consciente das coisas que se passam nas redes sociais, porque há muitas, polémicas das redes, às vezes que não chegam ao espaço, fora da uhum, internet e as pessoas vão mandando links e vão falando coisas e eu não é do género, quero distância disso, não vou ignorar o que lá se passa. Mas não procuro ativamente, não intervenho ativamente, gostaria muito de ter voltado a ter blogs, mas não os blogs exigem uma constância que eu simplesmente não sou capaz de cumprir agora. uhum, uhum. Sabes que, quando te ouço, honestamente, fico com vontade. Aliás, se em 2002, quando conheci a Coluna Infame, ah, o impacto foi tão grande em mim, eu quis ter a minha própria Coluna Infame, e foi Uhum. quando comecei o blog da Voz do Deserto, a tentar, na medida do possível, canalizar Mexia, Lomba e Coutinho em mim próprio. Acho que não fui muito bem sucedido, mas correu bem a influência, no sentido em que teve um efeito. Ao mesmo tempo, a ouvir-te hoje fico com inveja dessa tranquilidade, Pedro, porque eu tenho como nós agora dizemos tudo em inglês, não é? Mixed feelings, como é que temos? Sinto uma grande ambiguidade nesta questão. Hum. Quando passei um tempo agora parado em sabático, foi uma coisa que eu tinha noção que tinha de parar. E não me fez mal nenhum. Mas depois sinto-me, ao voltar a ficar mais ligado ao mundo, ouço-te e penso assim e penso, eu deveria ser assim também, eu devia ter como o Pedro esta tranquilidade. Isto tem uma certa graça, porque há uns tempos, quando eu estava com o Luís e com a Rita, os nossos produtores, a falar acerca da tua vinda aqui, uma das coisas engraçadas é que tu hoje, como estás mais maduro, já não sei, Luís, tu fizeste um comentário qualquer, porque eu te falei na coluna Infame, já não é do teu tempo, eras uma criança, mas como já não me lembro bem, mas era um comentário como quem não imaginava o Pedro num registro. Nós temos 2 Mexias muito diferentes. O meu Mexia não é o teu Mexia, não é? Exatamente. Foi essa a conclusão. E eu disse: calma lá, espera aí, Uhum. que nem sempre o Mexia foi desta maturidade e até saudável reclusão. E lembrei-me, e fui verificar nestes últimos dias, daquela coisa fantástica que vocês faziam na Coluna Infame. Não é o primeiro post, mas eu creio que é o segundo, que era as listas. E disse a Luís: olha, por exemplo, eles faziam uma coisa muito engraçada, que era, tinham listas. Diziam uma coisa e diziam a favor, ou somos a favor. Outra coisa é É, contra. sim. Essa primeira lista Mas isso era uma coisa, isso era claramente uma homenagem literária, porque era um tipo de textos, às vezes completamente gratuitos, que os surrealistas faziam Uhum. muito. Que era a favor e contra, e punham uma listas em que algumas das coisas que eles elencavam faziam sentido, outras eram totalmente para chatear. E essa vem diretamente dessa. Mas quer dizer, é normal, eu acho que o que é normal é que as pessoas de década em década sejam diferentes. Não me parece que isso seja uma. Há uma série de pessoas que têm é como nas bandas, não é? Que dizem que gostava dos primeiros álbuns, não é? E pronto, eu acho isso natural e eu não renego, nada do que escrevi, a não ser do ponto de vista de coisas que acho que são mal escritas, mas, são textos e um tom que tem uma certa que tem uma certa história. Uhum. E na verdade, eu acho que é uma questão de tom, eu não sinto às vezes há pessoas que perguntam isso e que sugerem isso, mas eu acho que é factualmente errado. Eu não tenho, no essencial, uma visão do mundo diferente do que tinha há 20 Uhum. anos. Uhum. Hum, talvez seja mais cético do que era há 20 anos, é provável. Hum, mas, agora o tom provavelmente é diferente, por Uhum. razões, públicas e privadas de vária natureza mas o blog, sobretudo a Coluna Infame, mais depois do que os outros, contribuíram para um lado de mas lá está, para um lado de polémica
e de vivacidade, mas ao mesmo tempo era um meio muito pequenino em que, para o bem e para o mal, e admito que tenha um lado negativo isso, nós nos conhecíamos uns aos outros. Os blogs com quem a Coluna Infame entrava em polémica eram blogs de amigos. E portanto, o Bloco de Esquerda, houve o Barnabé e houve outros blogs, e portanto isso tinha uma. eh, Nem sempre isso aconteceu, mas na maioria dos casos isso limitava a escalada verbal e aquela coisa de cortar Uhum. relações numa caixa de comentários Uhum. que havia, e que lembro-me de ler isso a primeira vez numa pessoa a cortar relações com um amigo numa caixa de comentários, e achei que aquilo era uma novidade civilizacional muito estranha. Só para dar o exemplo, usando aquela expressão, de facto era, por exemplo, as listas eram uma pedrada no charco. Por exemplo, a primeira diz coisas como guerra do Iraque, somos a favor. Como é que era? A reabertura do Parque Mayer, eram a favor também. Hermano José, somos contra. Rui Unas, somos a favor. Marisa Cruz, não sabemos, era uma coisa assim. Portanto, aquilo tudo encadeado de uma maneira que o miúdo, Uhum. já não era miúdo, tinha 24 anos, mas eu ao ler aquilo, eu pensava, epá, eu não sabia que a pessoa podia, Deixa-me não sabia que podia fazer isto. deixa-me dizer uma coisa também mais, além das listas, sobre esse plural. Também foi uma possibilidade que no meu caso, imagino que o João e o Pedro dirão mais ou menos a mesma coisa, de outra maneira, também foi o caso de encontrarmos ali um plural que fazia sentido para nós. Não me acontece muito falar no Uhum. plural, nem sequer no majestático. Portanto, essa ideia de dizer nós achamos isto, tratou-se ali de uma espécie com todas as diferenças que havia entre nós, como é natural, entre três pessoas, de uma comunidade de interesses, referências, sensibilidades que nos permitia dizer, às vezes, de uma forma um bocadinho fictícia, esse nós, porque depois, se fôssemos ao detalhe, esse nós era um bocadinho construído, porque politicamente, genericamente, tínhamos as mesmas opiniões, mas não tínhamos certamente os mesmos gostos noutras áreas, e portanto isso também para mim foi uma novidade total. Eu nunca tinha feito isso antes, nem nunca fiz isso depois, e hoje teria muita dificuldade em dizer qualquer frase que começasse por nós. Isso acentuou-se, o meu Cuidado. individualismo isso acentuou-se bastante. Não sei se lamento, se é um facto, não lamento nem me congratulo, é um facto. Não há muitos conjuntos de pessoas, mesmo entre aquelas de quem eu gosto ou que admiro, que façam parte de um nós onde eu esteja incluído. Não sinto-me mais cético em relação a esse coletivo. Uhum. Uhum. Força, Uma força. pergunta, Claro que sim. Eu também não sei se nós chegámos a falar um bocadinho sobre isto no episódio passado, mas eu sinto que aqui tu estás sempre a falar do generational gap entre nós os dois, e é nestes momentos em que eu sinto particularmente isto, que é o Pedro estava a falar de apagar as redes sociais como pelo lado mais tóxico da coisa, da forma como as pessoas lidam umas com as outras, e eu não consigo imaginar, eu concordo perfeitamente, mas não me consigo imaginar apagar as minhas redes sociais por causa da ausência de informação que isso traria à minha vida. Porque aí é que está uma coisa que eu sinto uma diferença, que é, eu não sei como é que as pessoas fazem para ir buscar informação sem ser às redes sociais. A forma antiga de se fazer isto, eu não me imagino ir abrir todos os dias o site da New York Times ou ir comprar regularmente o jornal, é caro, e eu não vou todos os dias abrir no mesmo site para ir procurar. Portanto, esse know-how, como é que vocês fazem para ter uma fonte regular de Não, informação? hoje em dia, justamente, eu acho que, além do mais, se tornou, eh, sem acentuar demasiado a questão das fake news, que às vezes é inventada como um fenómeno novo, quando é evidentemente antiquíssimo e omnipresente, mas é evidente que hoje em dia é muito fácil fazer circular. Eu tenho, aliás, essa noção por causa do programa do Governo Sombra, que de vez em quando chega-nos qualquer coisa, vamos falar sobre isto, e nós hoje fazemos automaticamente uma verificação da verdade daquela notícia, coisa que não era tão às vezes é pena porque são coisas ótimas, mas de facto são falsas. E temos essa preocupação, e portanto, desse ponto de vista, eh, as newsletters dos jornais que eu recebo 4 ou 5 todas as manhãs,
e os próprios jornais online que assino. Eu continuo a comprar muitos jornais, mas neste momento assino 6 ou 7 jornais e, portanto, eu diria que a minha fonte de informação são os jornais e que, na verdade, aquilo que chega às pessoas que estão nas redes sociais e não me chega a mim são coisas de duas naturezas. Ou são aqueles factos, em geral, mais ou menos escandalosos, que foram presenciados por alguém numa rede social, mas que, se forem suficientemente relevantes, vão chegar aos jornais e, portanto, vão chegar à imprensa. Há alguém que ouviu um discurso racista de alguém, aquela coisa típica americana, e que põe. Não é? Portanto, essas coisas podem chegar via redes sociais, ou então são as querelas pessoais. Visto o que é que o plano tal disse, não sei o quê, que têm interesse lúdico, mas que não são notícias no sentido próprio, não é? E portanto eu não sinto que falta disso, e sinto aliás que há já tive aliás experiências várias vezes, e até nem diretamente comigo, mas pessoas que eu conheço, por exemplo, que estão num determinado momento na berlinda nas redes sociais, e que, por exemplo, esta pessoa é muito polémica nas redes sociais, e depois há um acontecimento qualquer na vida real e há zero polémica. Não, se calhar não se ia fazer o lançamento do livro agora porque não sei o que mais, mas faz o lançamento do livro, não há problema nenhum com o lançamento do livro. Coisas assim, e portanto, nesse sentido, o fenómeno da bolha, que não é por ser generalizada, que deixa de ser uma bolha. Portanto, não sinto. Não sinto a falta disso. De vez em quando percebo que há pessoas particularmente engraçadas, por exemplo, que estão nas redes e que me escapam. Isso sim, isso às vezes percebo, ou particularmente eruditas. Mas quer dizer, como em qualquer momento, não se pode ler tudo nem estar a par de tudo. E eu prefiro, apesar de tudo, ler os jornais e ir buscar coisas às redes quando me chamam a atenção para isso, do que ter que fazer aquela triagem monstruosa do que interessa e do que não interessa, e de quem está simplesmente a descarregar a bilis ou está a dizer coisas que têm interesse para a discussão pública. E sabem, uma parte do dilema, pelo menos eu sinto um pouco como dilema entre o que é que eu ganho ao estar mais ligado, o que é que eu perco. E é curioso, eu não sou um seguidor do programa do Governo Sombra, porque não vemos muita televisão lá em casa. Também lá está, hoje em dia dizer, se fosse há 20 anos dizer não vemos muita televisão, era um sinal até de nobreza. Hoje em dia dizer não vejo muita televisão, estamos sempre ligados, portanto não vemos porque estamos noutro tipo de televisões. Mas de facto, não vendo o Governo Sombra, uma das coisas curiosas que eu acho que vos caracteriza os três, e agora não falo tanto no Carlos, não tenho um conhecimento tão grande, mas a ti, ao João Miguel Tavares e ao Ricardo Araújo Pereira, é que o João já esteve mais na internet, mas todos vocês têm alguma distância da internet, no sentido em que não têm os Instagrams, essas coisas. O que é curioso, porque parece-me que o programa é suficientemente mundano, em que vocês estão a falar do que acontece, mas vocês conseguem, não sei se procuram, mas depois parece que guardam uma certa distância. Mas eu acho que todos por razões diferentes. Ou seja, o Ricardo, pela mesma razão de que algumas das pessoas mais conhecidas ou populares em Portugal resistem às redes sociais. É uma ideia de que um bocadinho a ideia da cloaca e não sei o que mais, né? Que é uma palavra muito usada por figuras públicas em relação às redes sociais. E no caso do João Miguel, tanto quanto eu percebo, não tem nenhuma hostilidade às redes sociais, mas tenho a impressão que tem pouca paciência para não tem muito interesse nisso. No meu caso é o facto de de certa forma a ideia de que o que me interessa é muito menos do que aquilo que me desinteressa, e o facto de eu querer essencialmente ler textos e não propriamente seguir paradas e respostas com 3 linhas, sobretudo, como eu digo, porque em alguns casos, se fossem só, ou seja, eu gosto mais de ler redes sociais de países estrangeiros em que não conheço as pessoas,
mas eu li coisas absolutamente confrangedoras de pessoas que conheço e que gosto, completamente Dr. Jekyll and Mr. Hyde com as redes sociais, pessoas absolutamente transformadas negativamente por esse jogo da resposta imediata. E na verdade foi um sentimento muito, muito constrangedor. Lembro-me que num ou noutro caso quase me revelou um lado escuro, um lado sombrio dessas pessoas que na verdade pode não ser nada. Há toda uma teoria sobre, não só sobre as redes, mas como sobre as caixas de comentários dos jornais, etc., segundo a qual eh, eh, não é verdade que aquilo seja o que as pessoas são realmente, mas que pelo contrário, ali, aquilo também é role-playing, que as pessoas não são assim tão selvagens como nos comentários, mas que nos comentários, nos anónimos ou com pseudónimos, é uma espécie de libertação dos constrangimentos sociais e da civilidade e que, portanto, eh, Saturnália dos comentários, não é? como? Saturnália dos comentários, não é? Sim, Ordem bacanal. exatamente, e não é as pessoas não são mais verdadeiras ali, porque de facto eu lembro-me que houve 3 ou 4 momentos em que aliás eu às vezes vou ler comentários nos jornais, em particular das notícias que eu acho que não há comentários a fazer, aquelas notícias em que de repente eu vejo 10 comentários sobre um facto bruto sem, por exemplo, lembro-me há uns tempos li no Público, jovem atropelado a 24 de julho, um comentário, eu disse: vou ler qual é o comentário", e então era uma pessoa a dizer: "Pois, drogados e não sei quem mais", e eu acho essa ideia de querer dizer qualquer coisa sobre factos que não são ideológicos, nem são controversos. Morreu uma pessoa atropelada, pronto, é um facto. A ideia de que há um comentário a fazer sobre isso é muito fascinante. Sabes, por outro lado, epá, tudo isto torna a vida de um pregador evangélico mais fácil, porque Sim. portanto não muda isso, porque ainda que seja um simulacro, aquilo que nós somos tentados a demonstrar e que efetivamente demonstramos torna de facto muito mais fácil para mim mexer e usar os conceitos do pecado, não é? Porque basta a pessoa ligar que não há grande santidade a acontecer por aí fora. Pedro, queria ainda pegar só numa questão que agora também falámos no Governo Sombra e no Coletivo. Eu lembro aqui há uns anos, acho que foi quando a Colónia Infame fez 10 anos, portanto eu geralmente isto de facto vivo isto quase como se fosse um feriado nacional para mim. Mas sabes que tu estavas a falar no nós. E eu acho que escrevi isso nesse texto em 2012. Vocês eram uma banda. Na cena da Coluna Infame é que vocês eram uma banda. Foi a banda que se calhar tu nunca tiveste, mas era uma banda rock. Rock no sentido de. Aliás, para mim. Ao ponto das pessoas dizerem os álbuns a solo. Já não sei, mas estás a ver, há todo um universo de facto é transferível para a Coluna Infame. Em 2002, quando vocês começaram, por exemplo, e depois vou calar-me com a parte de groupie aqui da conversa, mas em 2002, quando vocês começaram, eu já tinha criado com os meus amigos a Flor Caveira, já existia. Tanto que eu acho que cheguei a passar alguns dos discos logo ao início, numa altura em que a Flor Caveira era completamente desconhecida, era dos nossos amigos. Mas sabes que a influência na Coluna Infame, para mim, para o Sami, para o pessoal da Flor Caveira, foi muito grande, porque a maneira como vocês se exprimiam, e tu sabes que eu, como calvinista, nem sou pessoa de celebrar a liberdade como um conceito fundamentalmente político ou até existencial, mas também como calvinista que sou, acredito na liberdade como princípio mais político, não tanto existência, mas pronto, isto não quero perder agora nisto, eventualmente podemos falar se for interessante. Mas foi isso que a Coluna Infame foi um exemplo para nós também. Epá, o Pedro pode dizer aquilo, o outro Pedro também pode dizer, o João pode dizer, aquilo criava impacto, era como se fosse a banda desconhecida que de repente toda a gente está a falar, até as bandas
não quero exagerar neste exemplo, mas até as bandas conhecidas estão a ir ouvir até a comunicação fora da internet está a perceber-se que existe aquela coisa a acontecer. Isso para a Flor Caveira foi que já existia, mas foi um grande empurrão. Foi nós fazemos aquilo que queremos mesmo. E a Coluna Infame, não sendo uma banda, mas dava-nos esse exemplo. E isso para mim ainda hoje é valioso. Não, mas isso tudo isso faz para mim bastante sentido porque significa que, tal como as pessoas dos blogs, que curiosamente muitas delas eh, já escreviam nos jornais e algumas já tinham intervenção pública, eh, parece que muitas vezes em relação a algumas pessoas entre as quais eu começou a escrever nos blogs, olha, eu escrevia desde 98 no DN, antes já tinha escrito no DN Jovem, mas essa geração dos blogs fez parte, como acontece em todas as gerações, numa ou noutra plataforma e de uma ou de outra forma, de uma renovação geracional de que a Flor Caveira também é parte, ou seja, vocês também trouxeram uma série de coisas para a música portuguesa que não existiam e que até eram, quer dizer, estás a dizer, ah, como é que o Pedro e o João, e eu falávamos, de certas coisas. E isso é absolutamente aplicável para as coisas que vocês diziam e que vocês cantavam, não é? Ah, ah, o punk rock do senhor, não é? Ou seja, logo isso mostra que, de certa forma, as tecnologias ou os modos de produção ou de edição que vão mudando, ao longo dos tempos, permitem que, a renovação geracional se faça não apenas num ramo previsível, mas de formas novas. E o facto de nós podermos ir buscar os blogs de há 20 anos, vermos os nomes e vermos quem escreve nos jornais hoje, na verdade o que aconteceu, por exemplo, isso é um dos aspectos curiosos. O que eu sinto, e não me estou a regozijar com isso, pelo contrário, o que eu sinto é que ainda não houve no pós-blogs uma renovação geracional nos jornais da mesma natureza. Ou seja, os jovens, dos jornais têm a minha idade. E é estranho que não haja gente com 30 anos, não digo com 20, é menos provável, mas gente com 30 anos, há alguns, mas de facto os blogs criaram ali uma categoria que foi fácil, que tornou fácil a essas pessoas serem integradas geracionalmente. Hum, isso para nós foi muito interessante. Acho que nenhum de nós tinha essa noção. Por exemplo, eu digo sempre, e é verdade, que quando a Coluna Infame acabou, me ligaram de manhã, a dizer, o editorial do Público é sobre a Coluna Infame. E eu achei que estavam a brincar e era mesmo, era o José Manuel Fernandes tinha, escrito um editorial sobre o fim da Coluna Infame, sublinhando a importância que no espaço público tinham os blogs. Eh, e isso, mesmo que o blog tivesse um certo impacto, que fôssemos referidos, etc., eu acho que isso foi uma diferença qualitativa, houve um salto ali em que eu percebi: "Espera aí, isto significa que esta forma de escrever e que estas pessoas que escrevem aqui, vão passar a contar de alguma maneira", e isso de facto aconteceu. Umas entretanto não continuaram, outras que apareceram e que não são dos blogs, mas eu acho que mais do que outra coisa, a influência é essa, porque para moderar, eu sei que tu não partilhas essa opinião, mas para mim o corte epistemológico não são os blogs, mas é o independente. O Uhum. independente é que para mim é o AC/DC da mudança cultural em Portugal, à direita Uhum. certamente, mas não só à direita, ou seja, há estilos, há Uhum. temas, há linguagens que certamente nós os três que fizemos a Coluna Infame e muitas dessas pessoas, até pessoas à esquerda, eh, aprenderam com o Independente, liam no Independente, e eu acho que essa é a mudança, com um impacto muito superior, basta ler os jornais que havia antes do Independente, mesmo os bons jornais, o Público do tempo do Vicente Jorge Silva era um bom jornal,
Mas o Público não, desculpa, o Expresso, ainda antes do Público, a revista, era um jornal que hoje nós lemos e vemos que era um ótimo jornal, mas uma espécie de insolência e de qual é a palavra? De desenvoltura que o Independente trouxe foi muito importante. Se quiseres, eu não celebro o dia em que foi fundado o Independente, não sei em que dia foi, mas Terias se essa tivéssemos devoção. efemérides para a troca, para mim seria a fundação do Independente, sim. Sabes que é interessante, e de facto no passado eu lembro de termos conversado acerca disso. Tu Um, tens um texto muito interessante, aliás, crítico do Independente, que eu acho que é não subscrevendo quase nada do que tu dizes, muito acho um texto muito curioso na forma como, tu vês o Independente mais como uma transigência do que como um sim, afrontamento sim. cultural. Apesar de também tenho de reconhecer que eu não sei tanto assim. Uhum. Eh, aliás, quando tu dizes o que acabaste de dizer, a mim parece-me completamente razoável. Que, por exemplo, tendo tu a oportunidade de teres lido o Independente, ele tenha sido marcante para ti e quando falas de ti, muitos outros como tu. Eu que não. Deixa-me só dizer, Força. não é ler o Independente, para mim o Independente transmite-me uma sensação quase das paixões adolescentes, era de entusiasmo de comprar o jornal. E nunca mais senti, e leio Hum, outros jornais, e bons jornais, e revistas, não sei, mas nunca mais tive aquele entusiasmo específico nos anos da faculdade, particularmente, não é só de ler o Independente, é de comprar o Independente. Ou exato. seja, vou comprar o Independente. Isso se calhar é uma coisa de juventude, naturalmente, coincidiu com o facto de eu ter 20 anos nessa altura, mas, portanto, não é simplesmente não é simplesmente dizer: "Ah, que bom jornal que era", não é isso, é mesmo Claro, claro. que estimulante que isto foi, que excitante que isto foi. E sabes, o que eu sinto é que foi uma miúda que não andou na minha escola. Uhum, Porque, aliás, usando uma coisa que o Pedro Lomba diz com muita graça, e eu conheci o Pedro Lomba em Queluz, porque eu vivia na Amadora, o Pedro vivia em Queluz, uhum. andámos os dois juntos no ciclo preparatório, e depois voltámos a encontrar no Liceu de Queluz. E o Pedro costuma dizer com muita graça que ele não é marxista, mas de facto acredita nas distinções sociais. É aqui uma parte de distinção social que acaba por roçar o assunto. Porque a primeira pessoa que eu me lembro, isto tem a ver agora com o meu círculo, quer dizer, estou lá eu no Liceu de Queluz, volto a encontrar o meu amigo Pedro Lomba, que sempre foi um crânio. Aliás, a falsa modéstia também é pecado. Eu tinha boas notas, mas o Pedro tinha melhores do que eu, portanto, estás a ver aquele sentimento, estás no liceu, tu és bom aluno, mas depois há uns que são melhores e se calhar não diz muito acerca da tua inteligência, se calhar diz do mérito geral, mas pronto. E o Pedro é esta pessoa. E o Pedro, por exceção, portanto já estou a falar ali no 10º, 11º, 12º, ele ia ao Independente. Uhum. Epá, mas provavelmente o Pedro era o único ser humano que comprava o Independente no Liceu de Queluz. E nesse aspecto o Pedro já era fora daquele mundo. Portanto, claro que tudo o que tu dizes acerca do Independente, eu de facto creio que faz sentido. É verdade que a minha crítica tende a ser, e nesse sentido a coluna infame para mim foi, olha, se calhar foi, de facto é o meu Independente, foi a libertação que o Independente não teve a oportunidade de ser, até porque eu não lia, não conhecia, estava completamente fora. O Pedro Lomba era de facto o único miúdo que volta e meia vinha queixar-se do Bill Clinton. Eu queria lá saber do Bill Clinton no 10º ano, mas ele estava dentro do assunto, de facto, provavelmente porque lia o Independente. Agora, retroativamente, quando eu leio, também eu já apanho outra fase. Eu gosto de bicar um pouco no Miguel Esteves Cardoso, é verdade, porque acho que provavelmente também, coitado do Miguel, eu não conheço, ele há de ser um tipo porreiro, é um tipo muito inteligente, há coisas que eu hoje leio dele e que acho muita graça, mas é verdade que o que me parece, e posso estar enganado, é que o espaço que lhe foi criado, se como tu disseste há pouco, foi mais um espaço até de condescendência, na medida, e aqui a minha tese, não é uma grande tese, mas eu acho que a coluna infame vai a um lugar, também porque é tardia em relação ao Independente, mais tardia, mas vai a um lugar onde o Independente não chegou.
porque o independente, e eu compreendo, década de 80, 90, as coisas são bastante diferentes do que o início do nosso milénio, mas o independente, sobretudo, criou um espaço à direita que me parecia vá lá, um pouco aí, de facto, algo condescendente, na medida em que a afirmação conservadora era conservadora, não era conservadora nas coisas mais difíceis, parecem-me a mim, nas coisas mais difíceis de ser conservador. Onde é que eu quero chegar com isto? Parece conservadores libertinos. Isso, aliás, por isso é que eu tenho a tese de que o Miguel Esteves Cardoso é respeitado por causa da cópula, da coca e do calão. Se tu tirasses isso, ele não seria respeitado. Mas, Tiago, há muito que se diga sobre isso, não é? Porque Muito, eu acho que é muito errado. é porque é muito bizarro para quem, então, como eu que não viveu essas gerações, eu ouço como referências a guerra do Iraque e o Cavaquistão e não imagino isto como espaços de excelência para ver uma direita irreverente, não é? Sim. Que é uma coisa que ainda por cima, hoje em dia, que até se calhar poderia ser, está completamente desaparecida. Agora é que podia ser a altura para uma direita transformativa. E eu ouço a altura em que o Cavaco dominava e guerra do Iraque e de repente aparece-me aqui Clube Infame, o Independente, e agora não há essa sensação. Não, mas no caso, deixa-me só dizer uma coisa, sobre duas coisas que vocês disseram. Uma porque eu acho que é importante, temos falado das bandas e dos primeiros álbuns e das carreiras a solo. Eu acho que objetivamente, e tu também mencionaste há pouco o Herman, eu acho que objetivamente o Miguel Esteves Cardoso e o Herman José hum, são de tal forma figuras fundadoras desculpem o anglicismo, game changers nas suas áreas, que eu não só compreendo como até incentivo a condescendência. Ou seja, para mim, Sem dúvida, eu concordo. embora possa ter achado em relação a um e ao outro, e até ter escrito em alguns casos, isto já não tem graça ou isto já não tem interesse, a verdade é que ninguém tira o que eles fizeram que tinha muita Sem graça dúvida. e que tinha muito interesse. Por razões, aliás, muito diferentes. O caso do Herman era particularmente complicado porque o Herman, na verdade, até aparecer os Gatos Fedorento, não tinha concorrência, não havia ninguém remotamente tão engraçado como o Herman, nem tão inteligente, e portanto, eu acho que a condescendência é um bocadinho a condescendência que se tem com os pais da pátria, não é? Mal comparado com os Capitães de Abril, eu essa às vezes não tenho muita, mas é um bocadinho que já deram o contributo essencial, já fizeram coisas com a sua vida e com a nossa. Isso é um ponto. Em relação ao independente e ao cavaquismo, que eu acho que é particularmente importante isso, o independente está completamente ligado ao cavaquismo historicamente, mas também está completamente ligado ao cavaquismo culturalmente, no sentido em que o cavaquismo, curiosamente, em circunstâncias evidentemente muito diferentes, eu nem sequer estou a fazer uma comparação, mas um pouco como o salazarismo, foi ao mesmo tempo a vitória política da direita e a derrota política da direita. Política cultural, ou melhor, a vitória política e a derrota cultural. Ou seja, nós temos o Estado Novo durante 48 anos e temos a cultura portuguesa totalmente, com 3 ou 4 exceções, totalmente à esquerda, quase tudo o que foi interessante e relevante. E no cavaquismo temos duas maiorias absolutas e temos a discussão política ou intelectual à direita totalmente abafada em favor da tecnocracia e do cinzentismo europeu, etc. E, portanto, de certa forma, o independente, penso que é não sei se foi o Miguel Real, houve alguém que escreveu que escreveu há alguns anos um texto muito engraçado sobre os três momentos da inteligência da direita no século. E não era um texto de alguém de direita sequer. Os três momentos da inteligência da direita no século XX português, e falava três exemplos muito diferentes, que era o Orfeu, a exposição do mundo português e o Independente. Sendo que para muitas pessoas seria estranho o Orfeu estar nessa lista, mas quer dizer, basta ler o Pessoa. Basta ler as pessoas. Põe entre parênteses essa parte do Pessoa, mas enfim, está lá tudo o que é preciso saber sobre, na medida em que a pessoa tinha convicções ou mais do que uma sobre o mesmo assunto, mas está lá.
Um, e de facto o independente simbolizou uma, uma direita ideológica que era o oposto da direita não ideológica Uhum. do cavaquismo, com, com aspectos que são, não sei se são problemáticos, mas que podem ser paradoxais. Um, que eu concordo contigo, embora para mim isso não seja tão condenatório, com uma espécie de cooptação do liberal progressismo do ponto de vista do estilo de vida, dos costumes, etc. Isso é um facto. Hum, e por outro lado, com um travo desagradável, que eu acho que foi, para mim, é o pior do Independente, com um travo classista desagradável. Aquela coisa sobre a meia branca, não é? Aquelas coisas sobre os, os políticos do cavaquismo que tinham uns pais leiros, essas coisas realmente muito desagradáveis que o Independente tinha, esse lado queque no pior que isso tem. Hum, e isso também existia, e portanto o Independente está longe de ser de ter também um percurso sem manchas, do ponto de vista deontológico, tudo isso eu reconheço, até porque as pessoas, há um livro hum, que saiu há uns anos sobre o Independente, e o livro salienta muito, como aliás as pessoas salientam, o primeiro caderno, mas para mim o caderno, a revista do Uhum. Independente é que foi a revolução, porque aí é que escreviam. E aí também, mais uma vez, com uma espécie de lógica interessante de cooptação, porque as pessoas que o Independente chama para uma certa órbita, por exemplo, de intervenção cultural, não são as pessoas, não sendo, provavelmente, pelo menos naquela altura, ou não sendo já pessoas particularmente de esquerda, ganharam ali uma aura. Estou a pensar num jornal onde escrevia sobre cinema o João Bernardo da Costa, sobre literatura o Joaquim Manuel Magalhães, sobre artes plásticas o João Miguel Fernandes Jorge. Nenhuma destas pessoas é imediatamente identificável como sendo de direita. O Uhum. percurso do João Bernardo da Costa, então, não tem nada a ver com isso, andou nos católicos progressistas, no MES, etc. Hum, mas eu acho que esse lado de cooptação, o que me interessa não é tanto ver como uma forma de abdicação, Uhum. é deixaram de ter, mas pelo contrário, há uma ausência de tribalismo que dialoga com e aproveita aquilo que é aproveitável. Isto é, o Uhum. Independente não foi propriamente buscar, sei lá, uns neorrealistas não reconstruídos ou coisa do género, ou seja, não foi buscar o lado rançoso Uhum. da cultura de esquerda, ou aqueles de antifascistas de museu e não sei o que mais. Não foi essa esquerda, foi uma esquerda, apesar de tudo. O Francisco Louçã escreveu no Independente, quando escrevia, aliás, uns livros bem interessantes na Cotovia, a herança tricolor e livros desse género. E portanto, eu acho que isso, eu ponho isso mais na coluna do crédito do que Sem do dúvida. do que do débito. Agora percebo que isso, aliás, ainda hoje acontece. Eh, Há algumas pessoas, até políticos, pessoas à direita, que podem ter as opiniões contestáveis e contestadas que quiserem, que se tiverem determinada opinião nos costumes, já são toleradas ou já são. Isso é verdade. Isso é verdade. Mas eu também não faço juízos de valor, imaginando que essas pessoas têm essas convicções porque têm essas convicções e não porque isso os torna simpáticas, ou essa, essa, esse processo de intenções segundo a qual as pessoas defendem certas coisas apenas porque isso é popular. Às vezes é verdade, mas não tenho informações suficientes para dizer Uhum. isso. Portanto, supondo que há pessoas à direita que exprimem opiniões sobre o aborto ou o casamento gay, ou seja o que for, eu acredito que é porque acreditam naquilo. Se isso lhes dá um, um boa imprensa e as torna mais aceitáveis em relação a certas pessoas da esquerda, é verdade, mas isso não acredito que isso possa ser simplesmente eh, julgado do ponto de vista moral, do ponto de vista da abdicação, e ao contrário de ti, e uma das nossas diferenças, para mim a liberdade é realmente um princípio totalmente fundador, e a liberdade nos termos mais individuais e mais, portanto, não apenas como um princípio abstrato ou íntimo, mas mesmo como a possibilidade das pessoas dizerem o que quiserem. Isso
já era um bocadinho, mas fui-me tornando quase um libertário ao longo. Sim, mas sabes que, bem, porque é que eu tatuaria coluna infame e não tatuaria independente? Porque com ou sem a vossa Sim, intenção, bem, atenção, isso é sem culpa nenhuma para o independente, o tempo diz muito, a claro. estação que a pessoa vive diz muito sobre aquilo, sobre a fruta que pode colher ou não, não é? Mas a coluna infame parece-me, claro que isto é uma base anedótica, que é a base da minha própria experiência, mas eu sinto que a coluna infame deu, dando espaço, sendo importante para mim, deu espaço para quem, estando à direita, e eu cada vez mais prefiro o estar, porque o ser de facto, à medida que o tempo tem passado, tenho mais dificuldades, até porque são termos, ajudam, claro que sim. Estando à direita, no fundo, a coluna infame deu espaço para quem, estando à direita, eh, em, por outro tipo de razões que não as maioritárias no independente, Sim. possa e deva ter um espaço. Eu não esqueço, logo nos primeiros tempos dos blogs, que tu dizias isso, e agora estou a pensar em mim, que sou um protestante, um evangélico, e que tu escrevias textos, sim, por exemplo, mas porque é que não existem vozes evangélicas no contexto do nosso país? Portanto, hoje uma questão, e tem a ver com liberdade. As nossas divergências na liberdade, eu acho que têm mais a ver até com o conceito teológico de Sim, liberdade. sim, sim. Porque a minha convicção é esta: não existem sociedades tão dadas à liberdade como as influenciadas pelo protestantismo e pelo calvinismo em particular. O problema está na historiografia de origem católica e na caricatura que se desenhou acerca do calvinismo. Um livro excelente sobre isto é de uma grande escritora, que é Marilyn Robinson, Uhum, uma calvinista bastante mais liberal do que eu em coisas teológicas, uhum. mas que escreve muito bem sobre o assunto, desmontando a ideia, desmontando os clichês do Max Weber e por aí fora, e do Lord Acton, né? E toda a tradição anticalvinista, quando são perfeitas, bem, basta olhar para a democracia norte-americana. Portanto, a ideia dos checks and balances é uma ideia completamente calvinista. Portanto, eu acredito na liberdade, de facto, como um Não, claro, princípio eu sei que sim. político. Depois, a questão teológica é diferente. E esse é o tal paradoxo do calvinismo: é que, de facto, não acreditando no livre-arbítrio, ele promove-o como nenhum outro Uhum. movimento religioso o faz. Mas essa é a minha, obviamente. Portanto, para dizer que a coluna infame deu espaço a um evangélico pindérico como eu, de alguma maneira se inspirar e ganhar uma presença que me parece que muito dificilmente o Independente, no seu tempo, também era um tempo diferente, faria. Deixa-me dizer uma coisa que tu estás a dizer, porque eu nem sequer me lembrava que tinha feito referências a isso, mas eh, de certa forma, pensando em algumas reações que nós tivemos quando fizemos o blog, de uma certa estranheza de que espécie de direita era aquela, ou seja, basicamente havia, ainda há, tanto à esquerda como à direita, uma espécie de incomodidade ou de incompreensão face a uma direita não reacionária, porque essa é a que vem nos livros de história e é com essas pessoas sabem com que estão a lidar. Eu lembro de várias pessoas a dizer: "Então, mas vocês gostam de música pop?" Perguntas absurdas dessa natureza, mas mesmo grau zero. E essa referência que tu disseste em relação, fizeste agora em relação ao protestantismo, que eu não sabia que na Coluna FM tinha falado disso, mas noutras circunstâncias tenho falado. Eu tenho, como sabes, muito interesse por questões religiosas e não é possível ser cristão sem passar pela tradição Uhum, intelectual protestante. E, portanto, para mim, a tradição intelectual protestante, para mim que sou católico, a tradição intelectual protestante faz parte da minha conversa, nem que seja conversa comigo próprio. uhum, Hum, aliás, tenho um texto sobre o Kierkegaard chamado O Quinto Evangelista, no sentido em que há uma série de pessoas fora do espaço católico que foram e que uhum, escreveram coisas para mim fundadoras, mas também tem a ver com um alargamento do espaço público de certa uhum, forma, a alguma reação, tivemos alguma reação assim daquela eh, eh, esquerda ainda um bocado já fora do prazo, é um bocadinho a mesma reação que se pode ter a vozes como as vossas, quer do ponto de vista da intervenção pública, quer do ponto de vista até da música. E ainda há, agora já não há, mas eu lembro-me de ainda haver
uns certos traços disso mesmo na reação aos discos e aos temas de algumas das pessoas da Flor Caveira e, e portanto isso contribuiu também para um alargamento das coisas que estão no espaço público. Isso é muito positivo. De certa forma, nós acabámos por, pessoas com percursos muito diferentes e até com ideias diferentes, por fazer parte de uma. É um bocadinho como haver mais canais do que havia quando eu era Nem pequenino, mais, não é? nem mais. Não há só o canal 1 e o canal 2. Eu acho que isso é muito importante em qualquer sociedade civilizada, que haja muitos canais à escolha. E havia uma compressão, tal como antes do Independente só havia esquerda e direita reacionária. Estou a caricaturar bastante, mas com um fito que não é caricatural em si próprio, com um objetivo que não é caricatural. E de repente, o que é isto? Eu lembro das pessoas dizerem, pessoas à esquerda que gostavam do Independente, e diziam, mas que é isto? A gente, então, mas isto, então, mas eles leem livros, quase a esse ponto, quase a esse ponto. E nós também ouvimos, eu lembro nomeadamente, eu escrevia no Diário de Notícias e estava muito fisicamente no Diário de Notícias, e lembro assim dos jornalistas mais velhos de esquerda falavam daquilo, mas realmente vocês até têm umas coisas interessantes, assim, um bocado maçados com aquela, vocês até leem umas coisas curiosas, mas vocês conhecem o, não sei quem, depois dizia um autor qualquer, geralmente francês, porque também achavam que nós só líamos em inglês, e esse tipo de, eu acho que isso foi importante. O que eu sinto, mais uma vez, e mais uma vez, não digo isto com regozijando-me com isso, pelo contrário, sinto que a geração a seguir ainda não teve o mesmo grau de exposição pública, ainda não teve. Já devia haver mais gente com menos 20 anos do que eu. Muito, eu vejo isto toda a hora. Quando alguém pede sugestões de colunistas para jornais, quando há aquelas remodelações, quando alguém quer autores novos para isto ou para aquilo, e de repente as pessoas começam a dizer nomes, e os mais novos têm 35, 37 anos. Ora, isso não é normal, e aliás, várias vezes me chamam a atenção para pessoas, por exemplo, nas redes, que são interessantes, e portanto, se calhar, eh, aquilo a que se chama o independente e aquilo a que se chamaram aquilo a que se chamam os blogs foram chapéus de chuva para uma renovação geracional, acho eu que ainda hoje se faz sentir no espaço público em Portugal. E sabes, eu acredito que isso está relacionado até com o espírito deste podcast, na ideia de olharmos à volta e não nos sentirmos mais inspirados. Claro que isso é uma coisa intemporal, no fundo, a má disposição. Isso foi uma coisa muito importante para mim nos tempos em que comecei a ler a Coluna Infame e a perceber o que é que ser conservador poderia significar, que era uma maneira, vamos dizer, na altura de 2002, de dizer aquilo que o Eclesiastes diz, não é? Não há nada de novo debaixo do céu. E o conservador tem muito mais liberdade para poder dizer. Não no sentido em que acredita numa espécie de imobilidade, em que as coisas más sobrepõem sempre às coisas boas, mas no sentido em que há um tipo de surpresa que de facto nós não, vamos dizer assim, é uma expectativa que não alimentamos demasiadamente. Agora, ao reconhecer isto, e daí quase uma predisposição para, para olhar para a arte e dizer já está tudo feito, não há muito mais para fazer, não é essa a minha convicção, claro, mas é olharmos, por exemplo, para o país em que vivemos, em 2020, e dizer não há nada propriamente muito acutilante a acontecer, e eu acredito que uma das coisas que favorece isso, e por isso na altura, quando te convidei para o podcast, disse que um dos textos fundamentais para me inspirar para este podcast é de facto o que o Nietzsche diz, não é? Que quando fica surpreendido numa época que deveria celebrar a morte de Deus, mas que a metafísica está a entrar um bocado pela porta do cavalo, por exemplo, através de olharmos para a arte e para os sacerdotes da arte, os artistas, como um novo acesso ao sublime, e que eles acarinham a ideia de fazerem coisas súbitas. Mas eu não sei se é metafísica, mas a religião entra sempre por qualquer porta. Não há possibilidade de fechar todas as portas Pois à não, religião. Portanto, basta, aliás, ver todos os movimentos, digamos, ateus do século XX,
E todos eles, em todos eles a religião entrou por uma porta ou por uma janela qualquer. Portanto, há uma, começando aliás na grande religião moderna que é o ateísmo. Uhum. E a gente lê o Dawkins e E Padre é um crente, é um crente Pois é, muito convicto. completamente Muito aquilo é. E portanto eu acho que isto não é sequer uma. Portanto, eu nem sequer utilizo, como é evidente, como crente, não utilizo religião no sentido negativo, no Uhum. sentido negativo. Acho que há um impulso religioso. O doutor Afonso de Costa, que Deus tenha, coitado, diz que se acabava com a religião em 2 gerações, ou lá o que é. E houve várias pessoas ao longo da história que pensaram nisso. Mas de facto, hum, a religião não é extirpável, mas pode sofrer esse tipo de mutações e não faltam aliás ah, livros e teses que qualificam como movimentos religiosos movimentos políticos, a começar evidentemente pelo Marxismo, claro. marxismo-leninismo e com todo o seu arraial de pecados, paraísos, terras prometidas e não sei o que mais. E portanto eu acho que isso. Agora, eu, eh, num certo aspecto, e tu falaste-me desse texto do Nietzsche quando me convidaste, eu, num certo aspecto, acho que isso não é. Nós estamos a falar da porta do cavalo como se a porta do cavalo fosse menos digna do que a porta da frente. E eu acho que, num certo sentido, a porta do cavalo foi muito importante porque, por exemplo, ah, desde, não sei exatamente precisar, mas alguns entre o iluminismo e o romantismo, ah, a religião entrou na porta do cavalo da arte e, portanto, houve uma, digamos, a arte foi elevada a uma nova religião, aliás, muita gente o escreveu dessa maneira, hum, e eu, do ponto de vista não do ponto de vista religioso, mas do ponto de vista artístico, acho que isso foi muito interessante em muitos momentos, com alguns equívocos pontuais e portanto, aliás parece-me que, se nós pensarmos no tipo de devoção que um artista tem à sua arte, não é muito diferente da devoção que um crente tem à sua fé. E portanto, não vejo como negativa, não vejo como negativa essa porta do cavalo e acho que ah, a substituição a substituição da religião pela arte, por um lado, não substituiu coisa nenhuma, porque a religião não acabou e nós às vezes falamos como se a Europa fosse o alfa e o ômega, mas basta olhar à volta para perceber que a religião não está em retração. Ah, e sobretudo não está em retração nos países demograficamente ah, mais estimulantes, por assim dizer, nos países onde as pessoas têm mais filhos, onde a população cresce mais. Portanto, só isso chega para dizer que a religião não está em retrocesso. E, por outro lado, se nós pensarmos na própria história da arte do século XX, digo século XX, que é porque já temos perspectiva, a quantidade de artistas de primeiríssimo plano do século XX com convicções religiosas nunca mais acaba. Uhum. Portanto, não é como se, tendo sido feito da religião uma arte, já não pode haver mais um T.S. Eliot. Portanto, há que houve, Uhum. etc, etc. Podemos Uhum. desmultiplicar essa lista, a multiplicar essa lista. E portanto, eu não vejo essa. Acho que tu disseste talvez há bocado a dizer do Eclesiastes. Eu acho, e isso acho que hum, se há convicção que sempre tive e não deixei de ter, e que é muito anterior a qualquer convicção política ou ideológica, é que é que é acreditar na natureza humana. Então, eu acredito que existe, não é pacífico, há pessoas que acham que não existe uma natureza humana. Uma das razões pelas quais eu acho que há natureza humana é por causa da arte. Isto é, se não houvesse natureza humana, não era possível eu ler uma peça com 2000 e tal anos e Uhum. reconhecer-me no que está Uhum. ali em causa. Portanto, e nada daquilo me é familiar, nem os costumes, nem a religião, mas há qualquer coisa ali na maneira como o ser humano é,
que vale para hoje. Portanto, se é possível nós representarmos o Sófocles e aquilo nos dizer alguma coisa, é capaz de haver natureza Uhum. humana. Porque o normal seria dizer isto não tem nada a ver connosco. E acho que a última coisa que alguém ocorre a ver o teatro grego clássico é dizer isto não tem nada a ver Uhum. connosco. E portanto isso de certa forma para mim é anterior a essas palavras que eu acho que são meramente utilitárias, a palavra direita, aliás, hoje em dia uma das coisas curiosas, uma das evoluções curiosas que há aquela expressão que utilizam muito nos Estados Unidos, certos setores do Partido Republicano que chamam a outros setores do Partido Republicano rhinos, que é Republicans in name only, não é? Porque acham que não são. E se quiseres a direita independente ou a direita da coluna infame, por assim dizer, provavelmente hoje não são reconhecidos como sendo direita por boa parte da direita hoje. Acham que a direita hoje é outra coisa. A direita hoje, como se vê, aliás, eleitoralmente, a direita é outra coisa e, portanto, a palavra tem um valor mutável e tem um valor, mas há algumas coisas que são muito constitutivas. E essa ideia da natureza humana, para mim, é uma ideia muito. E uma ideia de que na natureza humana, há- com todas as complexidades morais e teológicas, também, se quiseres, que nós temos, há uma dimensão fortissimamente animal que, se nós tentarmos apagar, só vai dar. Uhum. É o caminho para a catástrofe. Ou seja, a possibilidade de, por exemplo, pensar que eh, a agressividade ou o autointeresse ou o egoísmo, ou seja, o que for, vão ser eliminados da face da Terra. É um começo de conversa intelectual deplorável, porque nunca aconteceu em lado nenhum, nem sequer estou a falar da questão da utopia, mas é um dado humano não verificável em nenhuma sociedade e, portanto, não estou muito disposto a ir por essa conversa, não Uhum. é? Mas não achas revelador que, por exemplo, ao dares ao falares numa das coisas que mais pode ser tocante na arte, Uhum, neste caso foste buscar um exemplo de há 2000 anos. Talvez o meu problema ao odiar artistas em 2020 seja que eu esteja a pensar demasiado nos artistas de 2020. Se eu estivesse a sim, pensar sim. noutros, se calhar eu sentia mais inspirado. Mas a verdade é que, Pedro, tu escreves, tu és escritor, tu és poeta, tu fazes crítica literária, trabalhas em televisão, estás num país de 10 milhões de pessoas que até a nossa maior cidade, que é a minha cidade preferida no mundo, mas é uma cidade pequena, que nos conhecemos todos uns aos outros. Uhum. Se calhar lá está, tem a ver com uma certa paz de espírito que ter e que eu deveria ter e que ainda não a consegui. Mas não te aborrece, até porque tu acabas por ter de conviver num meio que me parece cair neste problema a olhar para os artistas como uma espécie de acesso. É nesse sentido que a porta do cavalo vem. Não tem a ver com aquilo que a arte permite, que eu Sim, mas aí, estou para a mim, bordo contigo, nesse uma sentido. é uma das vantagens, por exemplo, de escrever crítica, ou o que lhes queremos chamar, ou que queremos chamar, recenções, seja o que for, que é, que é haver uma separação radical, ou tão radical quanto é possível e intelectualmente honesto, entre a arte e o artista. Eu, se calhar, não acho tão absurdo quanto isso a expressão odeio artistas. Se fosse odeio arte, seria francamente chocante. Ou seja, os artistas fora da sua arte são pessoas como as outras, com algumas patologias próprias, mas, mas são pessoas como as outras. Mas eu não tenho São nenhuma. nossos amigos, como se Não, diria agora. exatamente. Não tenho nenhuma espécie de devoção especial pelos artistas. Aliás, uma das várias razões pelas quais eh, os filmes, por exemplo, os filmes sobre escritores são quase sempre maus, é porque os escritores em geral não têm nada de especial a não ser estarem em uma mesa a escrever, e isso, como cinema, é um mau exercício. E depois tem toda a panóplia de personalidades e experiências humanas que as outras pessoas têm. Portanto, essa questão para mim
não levo demasiado a sério os artistas, porque levo muito a sério aquilo que eles fazem. E portanto até tenho uma certa condescendência, ou seja, há, há, há coisas absurdas que os artistas dizem, por exemplo, que eu digamos, encolho os ombros porque aquele senhor fez um filme que foi muito importante para mim e portanto não quero muito saber o que é que ele diz. Portanto não tenho uma, portanto, não chega a ter uma relação de hostilidade ou evidentemente artistas exasperantes como há economistas exasperantes, não é? Portanto, não tenho uma relação forte com a ideia de artista, a não ser que são eles que fazem os quadros e os filmes e os poemas e tudo mais, e portanto desse ponto de vista sim, por isso não tenho, como eu sou obrigado há muitos anos a esse exercício de estar a escrever sobre um texto e não sobre a pessoa. Muitíssimas vezes escrevi textos muito até entusiásticos sobre pessoas que eu conheço, até e que não gosto nada, em alguns casos. Essa dicotomia para mim me caiu um bocadinho por natureza, não tenho que gostar, porque é que havia de gostar? Então e o Hemingway era boa pessoa? Não era, basta ler as biografias. É que isso interessa às pessoas às mulheres dele e aos amigos dele e ao Scott Fitzgerald, para que ele foi um sacana e tal, mas não ao resto das pessoas, a pessoa Ernest Hemingway ou a pessoa Pablo Picasso é realmente irrelevante, até porque pela natureza vida breve e arte longa, não é? Sabes, eu digo isto com admiração sincera, porque eu acho que essa será até uma característica. Pedro, eu cada vez te descubro nesse sentido mais, de facto, até mais monástico. Eu fico a pensar como é que o Pedro consegue, e eu não consigo. Como é que ele consegue andar no meio das pessoas e de facto fazer uma distinção que às vezes é fundamental, até para a nossa Não, eu sobrevivência. faço essa distinção quando estou a escrever, não sou sempre capaz de fazer essa distinção, mas quando eu evoquei isso porque isso me obriga quase deontologicamente a fazer essa distinção. Portanto, quando eu estou a escrever no jornal, eu não posso estar simplesmente a dar notícias sobre a minha relação com aquela pessoa. Relação que pode não ser pessoal, pode ser, não gosto deste tipo. Não grama este romancista. Isto não é uma crítica literária, não é? Portanto, não quer dizer que na vida, nomeadamente em sociedade, de conviver com essas pessoas, aí subscrevo muitas vezes o nome do programa. Mas isso. Não, mas agora não te livras disso, porque de facto há uma parte de virtude, que é eu ouço-te e fico a pensar, há uma medida de separação que eu acredito que não é possível, há uma medida de separação que eu acredito que é possível, como tu estavas a dizer, e de facto estar num lugar em que, independentemente dos méritos sociais que o artista pode atingir ou não, a minha vida prossegue até com uma saudável indiferença. Isso parece-me espiritualmente ótimo, e é aí que eu acho que ouço-te, e é a maneira como tu fazes essa distinção. Eu penso, eu tenho de procurar este ideal messiano nisto. Sim, mas a indiferença é a virtude dos preguiçosos. Eu tenho muito essa virtude, de facto. Mas há uma coisa ligeiramente trágica, assim, também a visão conservadora disso é que esse mundo e a capacidade de nós termos essa visão sobre as coisas está a desaparecer, não é? Porque hoje em dia o artista é a obra e o artista pronuncia sobre um determinado tema e a obra é julgada e é criticada, e eu sinto cada vez mais que ou vamos voltar eventualmente a poder separar as duas coisas, ou isto é uma espécie que estamos a ver em vias de extinção, em que ainda podemos dizer uma coisa é uma coisa, eu acho que isso tem duas dimensões e todas elas, curiosamente não sou tão pessimista quanto isso. Até te fica mal, até me fica mal, é verdade. Não sou tão pessimista quanto isso por duas razões. Há duas razões pelas quais o artista é tão importante ou mais importante do que a obra. Uma é uma razão meramente, digamos, de mediática e quase comercial, em alguns sentidos. É que hoje em dia, eu falo, por exemplo, na literatura, que é o que eu conheço melhor, em que as editoras vendem autores mais do que livros. Ou seja, o autor tem que ter uma presença no espaço público. Portanto, os Salingers e os Pynchons não são a regra, e cada vez mais, não, e os Herberto
não podem ser a regra. Portanto, um escritor tem que estar no espaço público, tem que haver fotografias, tem que ir fazer lançamentos, tem que ir às férias e aos festivais, pronunciar-se sobre os referendos e essas coisas todas. E, portanto, isso é mas isso por natureza diz respeito hum, aos vivos enquanto estão vivos, porque isso a certa altura pode fazer diferença em relação aos vivos que estão dispostos a isso e aos vivos que não estão dispostos a isso. Mas isso caduca quando depois vamos falar do canon, ou seja, o Thomas Mann não tem sofrido muito com isso, por estar morto. E, portanto, eu acho que isso é uma perversão que prejudica os escritores, digamos, monásticos. Aí sim, os escritores que não querem ter vida pública. Temos o caso da Ferrante, que dá uma volta engraçada, que torna-se interessante comercialmente por causa desse gimmick. Quer dizer, tem algum interesse como escritora, mas isso ajudou muito. E, portanto, eu isso acho que é um fenómeno que tem a ver com o marketing e que tem a ver com esse tipo de aspecto, como é que se chama? A promoção do livro e não sei o quê. Outra coisa diferente, e essa ainda não temos, ainda não sabemos, enfim, já no passado já houve tentativas, mas não sabemos quanto tempo é que vai durar, e isso diz respeito ao canon e a toda a gente, viva ou morta, que é julgar as obras de arte de acordo com a biografia dos artistas. O momento em que vivemos, o momento em que vivemos agora é trágico desse ponto de vista. É trágico e, na verdade, é um caminho sem fim, porque a partir do momento em que vamos começar a fazer um trabalho de investigação biográfico, sem o qual não podemos, no limite, de saber se gostamos ou não gostamos de um filme, antes de saber como é que o senhor tratou a ex-mulher ou coisa do género. A minha experiência de leitor de biografias é que isso é um caminho horrível, porque os escritores, lá está, os escritores ou os Mas vai-se artistas. cristalizar? Achas que vai se tornar a norma? Vai passar Não, a não ser o sei, caminho? não, acho que não vai ser a norma por uma razão. Porque na minha experiência de ler biografias é que a lista atual de acusações é tão grande que virtualmente ninguém escapa. Ou seja, não estamos a falar simplesmente. Podia ser assim: este senhor era fascista. Pronto, então há uns fascistazinhos, a gente põe lá o Ezra Pound e o Heidegger e não sei quem mais, e mal, porque ambos são muito importantes intelectualmente e artisticamente, independentemente das convicções políticas. Mas se vamos, por exemplo, já não apenas para as ideias políticas, mas, por exemplo, como é que esta pessoa se comportou na vida privada, e se nem sequer estamos a falar de pessoas que cometeram crimes, mas um tipo, por exemplo, há um coisa tipo que é escritores que trataram mal as mulheres, como meus amigos. Não, quer dizer, eu aliás outro dia estava numa conversa sobre isso, em que vieram à baila muitos artistas de direita ou conotados com a direita e os melindres biográficos dessas pessoas e de que maneira é que os melindres biográficos dessas pessoas poderiam resultar na exclusão dessas pessoas do canon. E a única coisa que eu tive a dizer, a única coisa que me ocorreu dizer nessa circunstância é que, sim senhor, vamos então discutir essas pessoas todas sobre a sua vida privada e a seguir vamos discutir o Chaplin, o Picasso e o Brecht. E vamos ver quão encantadoras eram essas pessoas em várias áreas da vida, sobretudo na relação com as mulheres. O Picasso é o típico ogre falocêntrico, não é? Portanto, quer dizer, eu acho que esse caminho ou é usado por pessoas que são de tal maneira inquisitoriais que aceitam que essa fogueira seja interminável, ou há momentos, e eu até já senti em pessoas que tinham alguma simpatia por isso, mas que de repente viram que estava gente na fogueira que elas não queriam que estivesse, e que tem aquele momento de dizer, não, isto tem que parar em algum sítio. E acho que tem que parar em algum sítio. Mas eu acho que ah, hum, por mais grave hum, que eu acho que alguma dessas manifestações seja, acho que há momentos em que, e nós temos o exemplo disso, em que as pessoas dizem, as coisas não têm recuo. Basta lermos algumas das coisas que a geração do mais de 68 escreveu
para perceber que tem o Cohn-Bendit dizia que se devia ter sexo com menores porque essa barreira era uma barreira de autoritária e tal. Já pediu desculpa agora, deputado europeu, agora já não é deputado europeu. Acabou deputado europeu, portanto acho que diz tudo. E portanto, acho que para mim não há retrocesso maior artístico do que esse retrocesso de confundir a arte com o artista para esse efeito, para o efeito de julgar uma coisa em função da outra, até porque isso há duas coisas nisso. Não só confundir a arte, não só confundir a arte e o artista eliminando a autonomia da arte, como pressupõe uma coisa que me parece que tira quase todo o interesse à arte, que é a arte não deve exprimir ideias ou pensamentos desagradáveis. Ora bem, eu não quero ir ver esse filme. Eu não quero ler um romance que diga, este romance não exprime opiniões desagradáveis. Ainda por cima, quando nós vemos quem são os escritores interessantes das últimas décadas, vemos o Philip Roth e vemos o Michel Houellebecq, que são pessoas desagradáveis em muitos aspectos. Portanto, a arte diz coisas desagradáveis e às vezes coisas desagradáveis para pessoas. O que é desagradável para uns é agradável para outros. Eu farto-me de ler coisas que eu acho questionáveis, chocantes, etc. Mas é assim que deve ser. Sempre que eu me choco com alguma coisa, o que eu desejo é que mais pessoas estejam a ter essa sensação que eu, não é que mais ninguém tenha isso. Espero que ninguém se choque a ler um romance. Que desejo Palermo, não é? E sabes que uma parte, por exemplo, do odeio artistas tem a ver com uma grande tentação que eu acho que existe no momento em que a arte está a ser confundida com a biografia do artista, em que um artista se tem de tornar uma espécie de simulacro, uma coisa digitalizada, em que aquilo que ele faz é quase, usando aqui os termos que o Rod Dreher usa, às vezes de uma maneira algo apocalíptica, mas por um sistema de crédito social, em que de facto já não estás necessariamente a ler os livros de uma pessoa, tu estás a ter acesso a um sistema de artefactos com base nos créditos que essa pessoa ainda tem liberdade para fazer, porque se ela de facto sair da linha, deixa de ser arte o que está em causa. Portanto, essa pessoa fica pura e simplesmente desclassificada. E é muito nesse sentido que os artistas hoje, e eu compreendo, eu também sou tentado a mesma coisa, todos somos tentados a mesma coisa, que é pá, se eu for dizer isto, tendo em conta a possibilidade das pessoas reagirem mal, será que eu vou arranjar problemas desnecessários? Eu sou tentado todos os dias a pensar duas vezes antes de falar. Mas os artistas parecem então, até por causa disto que o Luís estava a dizer, e que tu estavas a mencionar, hoje o artista tem de se posicionar. Se tu não te posicionas, portanto, tu não estás a ser avaliado de facto necessariamente pela tua arte, tu estás a ser avaliado por todo o resto. E essa é uma pulsão que me parece, enquadrada politicamente, de facto realmente totalitária, em que as pessoas dizem assim, já não é possível uma separação entre a tua vida, entre a tua liberdade e um sistema aqui qualquer que nós vamos arranjar de te tornar legal ou não. Portanto, nós acabamos por ter um sistema, eu sei que eu acho que ele não é carburado em conspiração, mas acabamos por ter um sistema de vigilância, uma coisa parecida a acontecer. E sim, que depois também há aquela figura que um crítico americano chamava os radicais subsidiados, não é? Que são pessoas que têm, por um lado, opiniões muito, muito cortantes em relação a assuntos públicos, mas que, em alguns casos, estão totalmente dependentes de dinheiros públicos. E essa coisa dos radicais subsidiados, não tendo o discurso anti-subsídios e anti-apoio à cultura, não é disso que se trata, mas trata-se de haver um paradoxo entre uma espécie de total autonomia intelectual, de uma apregoada total autonomia intelectual e depois de uma concreta total dependência, e a dependência financeira não dá autonomia intelectual em lado nenhum. Portanto, há umas contradições em que nós vemos pessoas incorrerem. Por exemplo, eu tenho muita dificuldade daquelas palavras, daquelas
perguntas das entrevistas que eu temo sempre quando é feita, porque acho sempre muito interessante, que é a história dos intelectuais. Eu não tenho uma relação nenhuma especial com a palavra, mas a história dos intelectuais do século XX não é uma história gloriosa, quer dizer, não há Pol Pot que não tenha tido os seus intelectuais. Portanto, não me parece que nós possamos continuar a achar que os artistas ou os intelectuais ou os escritores sejam sacerdotes, seja do que for. Agora, eu acredito que isso nem sequer nem sequer tenho nenhuma teoria sobre isso, mas tenho apenas uma sensação, uma experiência, o que queiras, que é, eu sei que há objetos artísticos que são tão centrais na minha vida como as minhas convicções político-ideológicas ou religiosas, que são tão constitutivos daquilo que eu sou, que eu não me imagino sem aquilo, e que o meu entendimento do mundo depende tanto dessas obras como aquilo que eu aprendi em casa, ou aquilo em que eu formei a minha opinião a ler os jornais e a ler livros, etc. Portanto, nesse sentido, acho que acho que a dimensão porta do cavalo é uma dimensão de facto muito importante, porque não só porque os cavalos também têm que ter uma porta, mas porque acho que há qualquer coisa ou seja, na verdade, o contrário da arte como uma religião laicizada seria a arte como entretenimento ou a produção de conteúdo. Outra magnífica expressão. Portanto, eu acho que para mim a arte não é uma produção de conteúdos nem entretenimento. Claro que há arte que é ótimo entretenimento, mas a arte é outra coisa qualquer. Eu não sou capaz de falar de um filme no mesmo sentido em que falo de um concurso da televisão. Não é a mesma coisa. Não tem que ser uma coisa sacralizada, mas há o meu ponto de partida, o meu investimento, a minha predisposição é de outra natureza em relação seja o que for, um programa de televisão, a um jogo de futebol, que também é outra forma de porta do cavalo, muito, muito forte, mas eu aí não sou religioso. E portanto acho que essa dimensão religiosa, até certo ponto, não só é positiva, como eu diria mesmo que é necessária. A alternativa seria dizer, sei lá, Os Irmãos Karamazov é um dos livros da minha vida, ou não. Também, se for outro, não. Quer dizer, se é um dos livros da minha vida, é uma coisa que me deixa obcecado, e que todas as personagens que eu encontro são parecidas com aquelas. Todas as pessoas que eu encontro são parecidas com aquelas personagens, etc. Isso não sei se é religioso, mas é pelo menos obsessivo. Sabes que o que eu acho interessante uma das coisas que eu acho interessante na crítica do Nietzsche, aliás, repara, isto não deixa de ser curioso. Eu como um cristão, de facto, o Nietzsche às vezes é das pessoas mais interessantes de ser lidas, até no ataque que faz à religião. É o mais inteligente anticristão que já nasceu. E uma das coisas que de facto nesta crítica eu acho que é certeiro, não tem tanto a ver com aquilo que nós poderíamos e deveríamos até falar acerca do que é arte. Tem mais a ver com as estruturas de manipulação de poder, que supostamente tendo sido destruídas após Deus ser declarado morto, entram pela porta do cavalo, no sentido em que, espera aí, já há quem se esteja a perfilar para manter uma relação de domínio sobre os outros, neste caso a pretexto de outra coisa. Sim. Porque concordaríamos que nem eu nem tu somos persuadidos pela morte de Deus, que é a grande causa de Nietzsche. E nesse sentido, claro que sim, ainda bem que é impossível para nós nós não somos capazes de suster aquilo que é o significado da nossa vida exposto em coisas que são, é isso que a arte para mim também é, não é? De repente alguma coisa que te mostra além do imediato ou no imediato, mas que te mostra um significado que não fica apenas ali. Portanto, as definições de arte seriam complicadas. Há uma coisa agora. que eu acho que é exemplificativa disso que estás a dizer, que é, explicando os aforismos do Pascal, em todo caso é do Pascal, em que ele diz que
que ele fala com um certo tom crítico da pintura e diz: "Ah, é estranho que nós admiramos uma pintura de uma paisagem e olhamos para essa paisagem e não nos diz nada. E é na pintura que essa paisagem nos diz alguma coisa. Eu acho que a arte tem qualquer coisa a ver com isso. Sem dúvida. Que vai buscar elementos que existem na nossa vida e que nós não estamos, se calhar, atentos o suficiente, fazem parte da paisagem, no outro sentido da palavra, e que é a arte que de repente diz: "Oh, mas olhem para aqueles, sei lá, aqueles pintores que passaram a vida, sei lá, o Morandi que passou a vida a pintar jarras e copos e tal, Uhum. e que de repente aproximam a lente de qualquer coisa que é muito comezinha, muito corriqueira, Uhum. coisa de que nós não nos damos conta, e aquilo tem um impacto para nós que ninguém tem a olhar para um copo ou para uma jarra no dia a dia. E portanto, eu acho que a arte tem essa. E isso de facto também tem qualquer coisa de religioso, tem qualquer coisa de Sem dúvida, sem devocional, dúvida. não é? Que as pessoas que pintam, estou a pensar nos pintores, porque isso nem é muito nítido, que pintam obsessivamente a mesma coisa Uhum. durante décadas. Uhum. Há qualquer coisa de monástico também, de uma Sem pessoa que dúvida. faz toda a sua. Deixa-me só dizer uma coisa que eu acho muito interessante, porque tu falaste aí no Rod Dreher. Eu escrevi sobre o livro do Rod Dreher quando o livro saiu, sobre O a Benedict opressão. Arms. Assim. Sabes que agora já saiu o novo, está a Tem vender um novo, pois eu vi para que é chuchu um novo, nos Estados Unidos. que é uma das coisas que eu acho que tudo isto que temos estado a falar, incluindo o tribalismo, suscitou, e eu vejo não sei exatamente qual é a tua opinião sobre isto, mas que eu vejo com alguma preocupação, é a lógica. Eu acho que o livro é bastante interessante, o livro do Dreher é bastante interessante, mas é a negação, sim, é essa ideia, é um opting out da sociedade, ou seja, visto que a sociedade nos é hostil, não vamos pôr os nossos filhos nas escolas deles, não vamos ver a televisão deles, não vamos ler a imprensa deles, e isso é eh, teorizado, aquilo que já está a acontecer com as pessoas que dizem: não vou ter na minha timeline opiniões que não sejam dos meus amigos ou das minhas. E essa tribalização eu vejo, embora perceba o desespero particular que o Dreher e que outras pessoas, sobretudo religiosas, aliás, tem sido muito interessante a discussão à volta desta juíza que o Trump Uhum. nomeou, e da discussão sobre a fé. Tem havido até artigos bem curiosos na imprensa americana sobre isso. Portanto, eu percebo um certo desespero de quem se sente escorraçado da conversa contemporânea, mas assusta muito essa ideia de que então só posso viver na minha. Como é que é o filme do Shyamalan, não é? Só posso viver Yeah, aqui na Village. Yeah. na minha aldeia, mesmo que dê para uma autoestrada. Desculpem o spoiler. Eles nunca tinham visto. Era o miúdo dizer que tinham E visto. portanto, isso parece-me de certa forma é uma formulação moral de uma prática, dessa prática sociológica do tribalismo. E eu gostei muito do livro do ponto de vista, que acho que é um livro muito eh, sentido e articulado, mas um dos meus grandes, eu acho que um dos grandes fantasmas, acho que pesa sobre a nossa sociedade, é que isso seja, que cada pessoa na sua comunidade sinta cada vez mais isso. Como aquelas pessoas que dizem: eu só leio, eu não vou, sei lá, vou ler livros de autores heterossexuais ou whatever. Ah, Isso é essa ideia de que vou estar só com os meus. Pode ser um Sem um dúvida. instinto de autodefesa interessante, sobretudo para pais na relação com a educação dos filhos, mas no fundo é a negação da sociedade. Aliás, como protestante, e eu sigo o Dreher no blog dele há uns anos valentes, como protestante, essa é uma das críticas que muitos outros Ele agora protestantes no é Estado. Ele é ortodoxo. ortodoxo. Ele é ortodoxo. Portanto, apesar, e nós estudámos lá na igreja o Benedict Option, mas essa é sempre uma das coisas que apontamos. Portanto, porque o negócio, é óbvio que é uma grande generalização, o negócio protestante
o negócio é o negócio, portanto, tu estás no meio do negócio, Uhum. não no sentido necessariamente Sim, até sim, sim. contabilístico da questão, mas é a cidade, não é Claro, tanta claro. retirada. E claro, nós vamos ter de continuar, vamos ter de arranjar maneira de continuar esta conversa, Pedro, mas eu queria terminar só com uma última pergunta, e talvez seja difícil, mas que era, bem, há aqui uma parte que eu não escondo e tu és paciente comigo, mas há uma parte de facto nas nossas conversas em que eu sinto-me sempre a gastar a grande parte do tempo a aproveitar e estar, não é, estar com o tipo que tinha a banda que eu imitei. Portanto, há um lado fã aqui sempre tramado e eu espero que ele não seja chato para ninguém, porque para mim é um prazer. E também por causa disso, já que tantas coisas tu tens feito, tem sido uma inspiração Uhum. para muita gente, para mim em particular. O que é que tu dirias em Portugal? Só uma coisa, mas que tu nos últimos tempos tenhas te sentido inspirado. Portanto, o nosso negócio é odiar artistas, mas na verdade nós começamos por tirar com uma mão, mas tentamos sempre ao longo da conversa ir dando alguma coisa com a outra. Qual foi uma das coisas que ultimamente tu viste, leste, ouviste, feita por alguém daqui e de agora, Uhum. que tenha inspirado? Bom, na literatura há várias coisas, mas talvez fosse buscar um outro exemplo que é, eu tenho, como toda a gente tem, acho eu, uma relação complicada com o cinema português, embora a minha seja de boa vontade, nem sempre de satisfação, mas de boa vontade para com. E na verdade eu senti sempre E só queria que. fazer um entre parênteses, porque eu aproveitei para fazer com o João Miguel e contigo. Somos todos parte da mesma equipa, somos muito fãs do João César Monteiro, que é uma pessoa. Eu acho que qualquer dia temos de fazer um podcast só Sim, para sim. falar sobre João César Monteiro, mas pronto, só. E na verdade o que eu senti é que senti quase sempre que, mesmo os filmes portugueses que eu gostava, me eram de certa forma estranhos, ou tinha uma sensibilidade que me era, geralmente por razões geracionais, em relação aos mais velhos, e por razões estilísticas ou outras, sei lá, por exemplo, evidentemente que eu tenho admiração estética e intelectual, se quiseres, pelo Pedro Costa, Uhum. mas não posso dizer que tenho afinidade com o cinema do Pedro Uhum. Costa, não tenho. E na verdade eu senti que num ou noutro caso dos cineastas da minha geração, isso começou a mudar ligeiramente e senti completamente isso com um cineasta não só da minha geração, mas salvo erro nasceu no mesmo ano que eu, foi o Miguel Gomes com o Tabu. O Tabu foi o primeiro filme de alguém da minha idade que eu vi e que gostei como gosto dos grandes filmes contemporâneos que vou vendo quando estreiam. Senti que do ponto de vista não só não se tratava do filme ser bom ou mau, porque eu, como digo, há outros filmes que eu acho que são tão bons ou melhores, ou pelo menos tão bons quanto o Tabu, mas havia ali qualquer sensibilidade. Um exemplo que eu dou sempre é eu quando vi a Lula e a Baleia Uhum. do Baumbach, do Noam Baumbach, nunca tinha ouvido, já tinha ouvido falar dele, mas não sabia bem quem era. Foi o primeiro filme dele que estreou cá. E gostei muito do filme, mas quando saí da sala e fui googlar para ver os outros filmes dele, a primeira coisa que me ocorreu quando saí da sala foi: "Este tipo tem a minha idade". Depois fui ver, tem mais 4 anos que eu, coisa do e isso quer dizer que não vale nada, ninguém é melhor nem pior por ter idade nenhuma, como é evidente, mas há qualquer coisa que para nós é importante do ponto de vista de nos reconhecermos em Uhum. certos códigos, em certas sensibilidades. E eu senti isso muito com algum cinema americano e sinto bastante isso com boa parte dos filmes do Miguel Gomes, em particular o Tabu, que tem uma tem 2 aspectos que eu fui muito sensível, que tem a ver por um lado, com uma ligação à história que não é na primeira pessoa, Uhum. neste caso com a África, tanto quanto eu sei, o Miguel não tem nenhuma relação com a África, eu não tenho nenhuma relação com a África, e portanto a África ali é um elemento ficcional e temático, mas não é um filme de um filho de retornados ou coisa do género, portanto é um elemento eh, é um elemento artístico como há outros, e isso é muito interessante. E depois a forma narrativa, o facto de uma parte do filme não ter diálogos, mas ser apenas narrada, é um filme também muito inventivo do ponto de vista formal, e portanto eu diria que
falando daqueles casos, enfim, dos poetas sobre os quais eu tenho escrito, do Gonçalo Tavares e de várias pessoas também na música. hum, o Miguel Gomes é assim, para mim, uma das pessoas da minha geração que eu sigo com mais interesse. Fez agora uma adaptação do Euclides da Cunha, dos Sertões. Estou muito curioso para ver esse filme. Pedro, obrigado. Obrigado, Tiago. É mesmo, para mim é um prazer muito grande quando nós nos encontramos e conversamos, e tu tens sido consistentemente generoso para com todos os meus convites. Portanto, eu já estico-me já, mas quero voltar a estarmos a conversar. Quando tu quiseres. E nós odiamos artistas, mas na verdade depois acabamos sempre por confessar o nosso amor pela porta do cavalo. Até já.